Nesse vídeo eu vou te mostrar como eu fiz o passo a passo de decorar esse bolo que já estava esculpido. Então como eu faço para dar esse volume que você pode usar em qualquer outro modelo que tenha um volume por baixo. Então eu vou te dar algumas dicas nesse vídeo. Você pode esculpir e deixar ele tipo um cone, tá vendo? Esse bolo aí eu acho que tinha dois andares, tinha uma tábua no meio. Então é só você deixar ele com formato de cone. Agora a pontinha eu tô colocando com pasta americana com bastante CMC. E gruda com ganache para poder ficar bem grudadinho e você dá uma entortadinha igual que tá no chapéu do chapéu seletor, né? Gente, sempre eu faço o quê? Depois que eu coloco a pasta, tá vendo que eu dou uma juntada na ganache para grudar bem? Depois eu passo a ganache. Eu uso 1 kg para 120 ml de água. Tem coisas que eu passo ganache por cima da pasta e tem coisas que não. Mas nesse caso aí, eu tenho que passar pra ficar bem durinho. Então, ó, tá vendo? Eu ainda tô complementando com ganache pra não ficar aquele espaço, assim, um buraco do bolo pra pasta americana que eu coloquei. Preenche pra ficar bonitinho, pra não ficar uma coisa troncha. Aí eu fui colocando aquele sprayzinho, aquele ice da Iceberg pra poder endurecer rápido, que eu estava com pressa, meu amor, gravando. Porque senão você pode deixar um tempo ali secando a ganache, depois você dá uma outra camada. Deixa endurecer um pouquinho e dá uma outra camada. Agora o que eu fiz? Olhando para o chapéu nessas marcas, todos os volumes que eu estou vendo, eu estou fazendo uma leve marcação com a esteca para depois eu colocar o nosso volume em pasta americana com CMC. Marquei. Olhando a foto, você tá vendo que lá no fundo tá a foto sempre aberta? Gente, não adianta você só olhar uma vez e achar que sabe. Eu sempre falo para os alunos deixarem sempre a referência aberta para ficar olhando. Então, olha, referência aberta, vou colocando e juntando na minha ganache. Vou tentando olhar o máximo de foto possível. Lá na tela, lá atrás, tem 3 fotos diferentes. Um bolo que eu vi na internet, o próprio chapéu do filme e uma outra referência em 3D. Eu não fico assim, vejo um bolo na internet de alguém e copio igual. Não, eu sou uma referência do que eu quero, mas eu prefiro sempre olhar o original. Então eu vou dando sempre o volume, juntando com a pasta com CMC. Todos os volumes, depois eu vou passando aquela leve ganachezinha. Ai, Nubia, você não usa a luva. Não, não uso. Lavo a mão de 5 em 5 minutos. Essa parte eu gosto de ficar usando a mão mesmo, gente. Então agora eu só vou dando todos os volumes que eu estou vendo por baixo. Eu não gosto de dar o volume por cima, porque a pasta americana colocando o volume por cima não fica uma emenda perfeita não, sempre vai ficar marcas. Então eu prefiro dar os volumes por baixo para depois jogar uma pasta por cima. Então aí acompanha eu dando todos os volumes possíveis do que eu estou vendo na minha referência. Volume no lugar, abra a pasta americana, não pode ser nem muito fina nem muito grossa. Molho o meu bolo com ganache, tem que molhar, tá? E deixa uma bacia com água do lado, você tá vendo uma bacia ali com água? Molho a minha mão e vou molhando essa pasta. Não pode molhar a pasta. A minha eu molho, sempre dá certo, confia. Já trabalho há 14 anos nisso e sempre seca depois. Você só não pode escorrer a água, deixar muito molhado, mas essa dica é ótimo para esse tipo de bolo, ó. Agora eu vou apertando e fazendo as marcações do que eu coloquei embaixo. Então com a esteca e com a mão, eu vou deixando mais profundo essa pasta para poder mostrar esse volume que eu coloquei. Gente, não é difícil. A pasta americana aí, se você quiser fazer sempre emenda, faça atrás. Ah, a pasta não deu para cobrir toda atrás. Deixa pra emenda ficar atrás. Essa parte da frente aí é super importante não juntar a emenda na frente. Tá vendo? Então eu vou dando, marcando com a esteca, com a mão. Como eu deixei esse bolo mais alto da tábua, eu vou colocar um isopor passando da tábua para ficar mais bonito. Vocês vão ver agora no vídeo. Então eu sempre uso um isoporzinho para entortar ele, para a gente poder usar. Então assim, eu ligo o fogo. Vamos dizer que você quer deixar ele bem tortinho, alguma outra coisa. Eu sempre levo ao fogo e vou entortando. Espera um pouquinho. O calor do fogo, aí eu vou entortando. E vou fazendo isso. Com o calor, eu consigo ir dobrando a aba
Até pra fazer um chapéu de cowboy, alguma coisa, o meu eu vou tentar dobrar pouca coisa. Porque, ó, aqui tem horas que ele tá reto, mas em algum ponto, como na referência, ali pontos ele entorta. Tem horas que ele fica reto, tem horas que ele entorta. Então, vou tentar amassar um pouquinho esse, que eu já fiz uma abertura pra poder encaixar aqui no chapéu. Eu quero entortar essas beirinhas dele. Esse aqui amassei pra cá, esse aqui amassei pra cá. É bem pouco, gente, é só pra dar um... Ups, tá amassado. Quando é coisa pequena, eu coloco o isopor aqui e fecho isso aqui e junta. Se for muito grande, às vezes eu abro embaixo e depois eu jogo outro em cima. Porque tem muita pasta aqui, ó, que a gente acaba perdendo, que não tem como fazer um sanduichinho dele. Ó. Vou tentar fazer assim, que ele é muito comprido, pra não ter que abrir outra pasta. E vou colocar essa parte para baixo. Vocês viram? Às vezes eu faço tipo um sanduichinho. Eu abro a pasta enorme e depois boto o isopor no meio, fecho a pasta, depois eu corto o excesso, não muito rente, senão vai ficar mostrando o nosso isopor. Mas aí eu estava com preguiça de abrir uma segunda pasta, eu fiz desse jeito e deu super certo. Juntei e deixei ainda pra parte de baixo. Tem uma partezinha ali, ó, que eu nem vou tampar, porque eu sei que vai ficar grudada na tábua, que não vai ter problema nenhum. Se você for fazer o bolo só na tábua normal embaixo, sem ter que levantar igual a mim, é só abrir uma pasta normal sem isopor, tá? Do lado, nós vamos virar. Vou virar no outro, só pra ver como é que tá. Tem uma bolha aqui, ó. Aqui ficou mais grossa do que em outros lugares. Vamos nós fazer o primeiro teste? Ó, agora é molhar carinho e afinar esse... Ó, eu passando a mão, olha como é que eu tô afinando. E esse pedaço, agora a gente vai fazer uma emendinha aqui pra dar um jeito. Nessa emenda eu coloquei um pedacinho de isopor também, cobri com pasta e coloquei ali e juntei. Detalhe, que tem um negocinho que eu tenho que colocar mais aqui. No chapéu também tem que ter. O que eu faço? Vou colocar lá a tirinha dele no final, coloco em cima daquela linha ali atrás. É como se fosse um pedaço de pano, né? Grudado ali, ó. Então eu vou cortar um pedacinho. Vejo se vai dar o tamanho. É um pouquinho mais largo. E vou colar. Acho que esse aqui tá muito grande. Vou tirar um pedacinho aqui. E vou colar aqui. Vou deixar até a frente aqui. Essa aqui eu vou parar aqui. E ali uma cordinha caindo, que eu vou deixar bem na nossa emenda aqui. Vou deixar bem na linha. Vou até tirar menos pra não ficar muito pendurado, pra não correr risco de quebrar. Pra imitar o nó. Hora da pintura. Eu sempre, dependendo do modelo, eu gosto de dar efeito depois, como nesse caso aí. Tingi uma pasta meia boca marrom e agora eu venho pintando com os corantes da Inerografia. Primeiro eu pintei com corante marrom claro, dei uma demão, depois eu vim com marrom escuro com marrom claro e vou colocando nas partes mais profundas. E depois eu coloquei um pouquinho de preto com marrom. Eu sempre faço essas misturas. Se eu vejo que tem um ponto ali que eu achei que ficou muito escuro, eu vim com laranja para dar uma leve clareada. Então, depois seca, gente. Tá vendo que tá brilhoso? Depois seca, fica ótimo a cor. Você também não pode deixar um negócio preto, não, que o chapéu dele é um marrom, mas um marrom escuro com efeitos de luz. Aí eu estava cobrindo com a pasta americana a tábua
cobri todo, que eu não gosto de tábua sem estar coberta. Fiz umas marcações tipo tábua, mas tipo chão assim. E depois eu vim com corante, com pincel mesmo, pintando de cinza, porque tem várias coisas no filme e algumas coisas assim que fica meio cinza, tipo o chão, né, daquelas pedras. Então eu sempre pinto e dou uma limpada pra poder ficar assim, meia boca a cor. Porque eu não quero nem muito cinza forte e eu quero que as cores entrem na marcação que eu fiz. Por isso que eu sempre venho com o Perfex limpo e pinto. Quando é chão, grama, eu acho que fica um efeito bonito. Agora, só fazer o gorro, gorro? Cachecol da escola, da casa que você é, e deixar esse bolo, pode enfeitar. Depois do vídeo eu até coloquei uma cartinha que vocês vão ver numa foto que eu coloquei aí. E aí o restante da decoração do jeito que você gostar. Se você quiser aprender bolos esculpidos para poder encantar os seus clientes, tem meu curso online de vários modelos que eu vou deixar o link aqui embaixo. Olha como é que ficou o resultado do nosso bolo. Isso aí é uma outra opção que eu também fiz um bolinho pequeno na parte de cima dele do próprio chapéu. Curta e compartilha que toda semana eu tô trazendo vídeos e receitas e dicas para vocês.